Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Vou aqui só deixar live com Ludmila, doutor, vou abrir a live aqui só para deixar com a Ludmila Girão, que está já entrando aqui para a gente bater um papo. Ludmila Lins Grilo, Girão, Lins Grilo, que já está entrando aqui para a gente bater um papo, falar um pouco sobre o que ocorreu, falar essa coisa de doutrinação, de como é que se coloca hoje, falar dos problemas que você encontra na academia, tudo isso, né? E doutrinação, acho que vou falar sobre doutrinação que a gente consegue ter uma noção legal aí sobre o dia a dia. E aí, Simone, tudo bom? Já já a doutora Ludmila está chegando. Para quem não sabe, eu e a doutora Ludmila temos palestra. Boa noite a todos. Glória, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer falar com vocês. Faz tempo que eu não faço uma live por aqui, né? Flávio Nery perguntando o que é populismo. Vamos falar sobre isso também. Pode ser um bom tema. Um bom tema. Ela deve estar já entrando. Para quem não sabe, eu e a Ludmila demos palestra no Tribunal Regional, na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Tranquila a palestra, muito acolhedora, as pessoas absurdamente acolhedoras comigo. Acredito que com ela também houve esse acolhimento. Quando foi para nossa surpresa, boa noite, João, tudo bem? Ontem chegou um ofício da Amatra, né? A Amatra, para quem não sabe, é um órgão de classe corporativo chamado Associação dos Magistrados, da Justiça do Trabalho da 8ª Região, que compõe o Pará e o Amapá. E essa nota ela foi absurdamente grosseira, né? Para usar o termo mais gentil possível, né? Ela foi bem grosseira, bem sem noção, e a forma que foi colocada, apresentada por eles, foi a pior possível. Bem ruim a forma que foi apresentada, bem mal calculada, bem mal assim. Criticaram Olá, doutora Ludmila, tudo bom? Prazer falar Olá, tudo contigo. bem? Tudo Deixa eu jóia, prazer centralizar falar aqui. contigo, uma honra tê-la por aqui. Igualmente, Rodrigo. Deixa eu só ver uma questão técnica aqui, que o Instagram Claro. estava dando um problema de quem fica embaixo fica com a cara bem colada, assim. Isso Eita, está acontecendo? você tá bem próximo, tá Tá, acontecendo. Se você quiser afastar um pouquinho, você fica tá. melhor. Deixa eu Melhor que você ver. tá Vou assim, como se afastar. estivesse estourando. Ah, bem melhor. Ficou Pronto, melhor? bem melhor mesmo, Pronto. bem É que melhor. está acontecendo esse problema Tudo mesmo no bom? Instagram. Faz tempo que eu não faço live, então aqui eu tô retomando a fazer live depois desse susto, né? Eu tava começando a contar aqui como é que foi o caso, como é que foi isso. Cara, fui tão bem recebido na escola da 8ª Região pelo desembargador Luiz José de Jesus Ribeiro, que eu estranhei demais quando recebi o ofício aqui no dia ontem, né? Ontem pela manhã a gente recebeu o ofício. Um Pois susto é. grande, eu acho que deve ter sido parecido para você também. Aham. Também. A Bom, gente já fez uma narrativa, né? Eu no meu Instagram, no meu Facebook, eu vi que você também fez uma narrativa nas suas redes sociais, mas seria bom a gente contar o caso aqui para o pessoal que está entrando na live, o pessoal que não acompanhou, de repente que não leu a publicação, saber o que aconteceu e por que a gente escolheu esse tema, né, da doutrinação no serviço público. Você quer uhum. começar aí? Quer que eu comece? Como é? Você deu a primeira palestra, né? Depois eu soube que na ordem cronológica você dá a primeira palestra, eu dou a segunda palestra. Começa que a gente vai comentando aqui. Ah, tá. Eu não sabia da ordem cronológica, não. Então, a minha foi primeiro, foi? Não sabia. Foi. A minha foi. Eu estava no processo eleitoral, né? Até falei, tô acabando a eleição, participei, fui candidato aqui em Fortaleza. E aí eu estava saindo de férias, eu disse, minha última coisa antes de eu sair de férias vai ser a palestra. Então eu terminei a palestra com a Jericoacoara, né? Então foi uma definição boa. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Vou me apresentar para os seus seguidores aí, deve ter um pessoal que não me Claro. conhece. Meu nome é Ludmila Grilo. Eu sou da área do direito, eu trabalho atualmente como juíza de direito no estado de Minas Gerais. E recentemente eu e o doutor Rodrigo Marinho, né? O doutor Só tira o Rodrigo Marinho, a doutor, gente só tira o foi. doutor, pelo amor de Deus.
Só não Não, pode então ter beleza, doutor. beleza. Pode Não, tirar o não doutor. estamos do fórum, né? Para mim também não, para mim também não. É porque ser advogado, né, a gente acaba, né, Uhum. entrando Sim, sim. nessa de ambiente jurídico, né? E nós fomos convidados para fazer uma palestra no TRT-8, pela Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da 8ª Região, que é Pará e Amapá, se não me engano. Né? A escola que Pará e Amapá. abrange Pará e Amapá, né? Que abrange esses dois estados. E cada um deu a sua palestra, inclusive a gente nem tinha se falado nessa época, estava tudo Não? normal, cada um deu palestra num dia diferente. E a minha palestra foi sobre um tema que nem tem nada demais, francamente falando, é o ativismo judicial versus autocontenção judicial. Porque a gente escuta muito falar em ativismo, 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 como sendo uma coisa muito boa, o ativismo judicial, e eu estava apresentando o contraponto, né? Mostrando como o ativismo judicial pode ser ruim, e eu estava apresentando o conceito de autocontenção judicial, que são os juízes que o próprio nome diz, né? A autocontenção é o juiz que se contém na hora de dar uma aplicação da lei, que não extrapola dos limites daquela lei. Então, assim, uma palestra que eu considerei normal, sem problema nenhum. Apresentei os conceitos de textualismo, originalismo, de escalia, enfim, mas coisas normais. E o Rodrigo, Do da jogo mesma normal. forma, né? Oi? Do jogo normal. Você estava falando sobre um tema que na prática você coisa fala do várias jogo. vezes, assim como eu já falei inúmeras vezes sobre esse. Inclusive perguntei para o pessoal, porque eu tenho uma palestra muito dura, pelo fim do seu trabalho, né? Eu perguntei, meu posicionamento do seu trabalho, vocês sabem qual é, né? Eu defendo o trabalho, vire uma vara especializada da Justiça Federal. Perguntei, meu posicionamento é esse, já avisado, tem um texto nesse sentido, tem um livro escrito nesse sentido. Então, assim, essa é a minha visão de mundo. Eu disse, não, aqui a gente quer exatamente ter posicionamentos diversos, mais do mesmo nós já temos aqui, queremos ter outra visão, exatamente. Por isso é que estamos lhe chamando, para ter outra visão. Exatamente. Então, eu fui chamada, né, provavelmente com esse intuito, e você também, né? Nós dois, por termos esses posicionamentos que são considerados anti-establishment, né, aqueles posicionamentos considerados até inconvenientes na academia, eles abriram para o debate realmente e nos chamaram, até foram corajosos, inclusive. Eu bato palmas para o desembargador Luiz Ribeiro, que é o diretor da Escola Judicial da 8ª Região, porque ele realmente levou temas espinhosos para o debate, né? Geralmente as pessoas fogem disso, e ele não fugiu disso, ele nos levou para lá. Então, eu e o Rodrigo recebemos um comunicado ontem, né? Até para a gente do Judiciário estava sendo até feriado, né? Dia da Justiça. Ontem foi dia 8, dia 8 é dia da Justiça, dia 8 né? hoje, mas Isso. Aí emendaram o feriado. Então, em pleno feriado, eu estava até viajando e recebi esse comunicado, você deve ter recebido ao mesmo tempo que eu, né, dizendo que o presidente da Associação dos Magistrados do TRT da 8ª Região havia mandado um ofício de repúdio para o diretor da Escola Judicial, que nos convidou, repudiando as nossas palestras, dizendo que são palestras não científicas. Eles se agarram a esse termo, né, a coisa do cientificismo, dizendo que são palestras não científicas, repudiando a fala dos palestrantes e tudo mais, e dizendo que a escola judicial deveria ter mais cuidado, ainda falou isso, ter mais cuidado, ter mais critério, na escolha dos... Mais critério. Ter mais critério, ter mais cuidado na escolha dos seus palestrantes. Então, isso, de fato, representa uma utilização da MAC, né, de uma associação de magistrados. Eu soube que nem sequer houve inicialmente uma colheita de assinaturas quanto a isso. Me parece que foi uma manifestação individual desse juiz que está na presidência dessa AMATRA, né, Associação dos Juízes de Trabalho da 8ª Região, e por isso nós estamos fazendo essa live hoje, né, tratar desse aparelhamento.
dessa tentativa de interdição do debate que há quando ideias novas tentam, né, entrar no debate e elas rapidamente acontece um movimento, né, o mecanismo ele funciona para tentar expulsar essas ideias. E me parece que isso foi exatamente o que aconteceu nesse episódio. O Thomas Sowell, né, Ludmila, ele tem uma frase que eu acho brilhante, né, que chegam para o Thomas Sowell e diz o seguinte: nós queremos muito ter assim diversidade nas nossas faculdades, nossos programas de pós-graduação, nas nossas escolas jurídicas. Aliás, pois quantos conservadores e liberais vocês têm nas escolas jurídicas de vocês, né? Quantos conservadores e liberais vocês são colocados? Alguém até fez uma crítica do tema que a gente colocou, né? Que a gente falou sobre a ideia, né, dessa mudança, digamos, de ideologia, dessa aplicação ideológica dentro do serviço público. Alguém até fez uma crítica para mim e disse: o Rodrigo usava proselitismo quando dava aula na graduação. Isso é engraçado, que o que eu afirmava na minha graduação, sempre dando a disciplina, né? Sempre eu era professor de processo civil, direito empresarial, então não tinha como fugir disso, eu tinha que ministrar a disciplina. Obviamente, o que eu avisava claramente é que eu tinha um viés. Eu sou um liberal e todo o meu viés passa por isso. Na minha visão, isso não é proselitismo, isso é honestidade, né? Então, você ser claro qual é o pensamento que você tem e a partir desse pensamento que você desenvolve as suas ideias. E é engraçado que dentro do TRT da 8ª Região, que eu fiz uma crítica muito forte na abertura, quando eu abro minha palestra, essas palestras, tanto a minha como a da Ludmila, estão no YouTube, tá? Elas estão abertas aí para quem quiser assistir. Ela não foi num círculo fechado, não, elas estão públicas. E fazem uma crítica, Ludmila, eu faço uma crítica de abertura falando exatamente da premissa da justiça do trabalho, que a ideia de luta de classes, ela não vale, ela já foi perdida pela ciência humana, né? Pela ciência humana ela já caiu, na ciência econômica ela já foi refutada. E eu acho muito engraçado que o presidente da Matra, inclusive Saulo Marinho, né? Tem o meu sobrenome semelhante, também Marinho, apesar de não ter nada a ver comigo, ele vai afirmar que não há ciência naquilo que a gente afirma. Eu acho muito contraditório isso, até porque a ciência humana ela vai superando uma a outra e parece que ele se aferra a essa visão exatamente para dizer que o outro está errado, né? Eu acho muito engraçado isso. Pois é, eles se pegam muito nessa questão do cientificismo e consideram científico apenas aquilo que vai ao encontro do que eles mesmos pensam e anticientífico tudo aquilo que está em sentido contrário. Então, é uma falácia, né? Eu acho que a gente pode até chamar isso de falácia do cientificismo. A ciência é um dos elementos que você pode considerar para estudar uma determinada coisa. Tem outros elementos, tem até a filosofia, tem a teologia, e a ciência, tem vários aspectos que você pode considerar para estudar uma determinada coisa como método de investigação. A ciência é apenas um deles. E ele se utiliza disso para taxar de anticientífico tudo aquilo que o desagrada. Então, a gente está tendo essa falácia, até agora no episódio do Covid, a gente está vendo muito isso, falar em ciência, 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 e ficou muito claro que todos aqueles estudos que desagradam uma determinada corrente, inclusive estudos baseados em critérios científicos, estudos feitos por médicos, por cientistas, por pesquisadores, quando desagradam uma determinada corrente política, eles são acoimados de não científicos. Eles sequer são mencionados. Então, o que a gente vê é que eles não estão interessados propriamente na ciência, e sim na política. Tudo que desagrada politicamente, eles taxam, eles jogam uma etiqueta de não científico. E é isso que está acontecendo no direito também. No direito isso é um pouco mais, né, Ludmila? Como a gente sabe, posicionamentos como o seu e o meu na graduação não são muito bem acolhidos, né? Até o pessoal me pergunta muito sobre direitos naturais, justnaturalismo, que no período que eu estudava direito, ali 98 a 2002, ainda era estudado, ainda era algo importante, e hoje virou quase uma coisa anticientífica, né? Não se fala mais, se perdeu ao longo do tempo o direito natural, que foi algo tão estudado ao longo da história, né? Quando você vai falar da contenção
Eu até li a crítica aqui que eu não cheguei a ver a sua palestra, já vi você falando outras vezes, mas não cheguei a ver essa palestra especificamente, mas eu estava lendo a crítica dele, ele estava querendo que numa palestra de 1h30, 1h30 era a palestra, mais meia hora de perguntas, que você dissecasse todas as vieses possíveis sobre a ideia de como o ativismo judicial poderia se aplicar, como é que estaria isso e como é que isso poderia ser colocado. Disse, meu amigo, eu acho que ele nunca deu uma palestra na vida do rapaz, porque se dá um corte na palestra, né? A lógica da palestra dá um corte nela e vai em cima dela para você conseguir delimitar isso. E uma das coisas que eu falei, inclusive, na palestra, que a minha era sobre, você falou sobre ativismo, a minha era sobre estabilidade, né? Como é necessário segurança jurídica, assim, não existe, o nome da palestra é não existe empresa sem segurança jurídica e não existe segurança jurídica sem emprego. Eu já pego o nome da palestra, então nem faz 3 semanas que eu me enchi essa palestra, não estou lembrando mais o nome dela, mas eu já digo qual é o nome que eu dei a ela. E aí, e o mais legal, e assim, nesse ponto ele pega esse ensejo e não consegue fazer definição, né? E no meu caso, no seu mesmo, né? Foi assim, não há debate, não há ninguém se contrapondo a isso. É engraçado que durante a reforma trabalhista, Ludmila, que eu participei de várias palestras, era comum a turma da Justiça do Trabalho se negar a debater porque dizia que aquilo ali era um absurdo e nem precisaria do debate. Não era nem necessário o debate. Eu tô rindo porque eu tô vendo esse pessoal assim, porque a crítica que fizeram a mim e a você praticamente assim, mas é absurdo vocês não darem espaço para a gente debater em igualdade de condições. Ora, vocês não querem debater, agora que a gente está aqui, estou à disposição. Se quiserem chamar a minha Ludmila, tenho certeza que debateremos com o maior prazer com vocês. E eles levantam isso, não, isso tem que ser debatido. Mas aquilo ali não era um debate, perceba, aquilo ali era uma palestra. Debate é outra coisa. Inclusive, eram palestras em que se dava a oportunidade dos ouvintes, dos espectadores, escreverem perguntas. E algumas dessas perguntas, inclusive, nos eram repassadas ao final da palestra. Então, eles querem chamar uma palestra de debate. Debate é debate, né? Se é debate, então diga antes que é um debate. Olha, debate são sempre, no mínimo, 2 pessoas. Vai ser você e vai ser fulano de tal. E vocês têm posições contraditórias e vocês vão debater o tema tal. Tudo bem, mas ali não era um debate. Ali era aula, era palestra, era outra coisa. Então, na verdade, eles estão simplesmente inconformados por pessoas com o nosso posicionamento terem ganhado um espaço na escola judicial da TRT, da 8ª Região. Simplesmente isso. Então, quem quiser apresentar o posicionamento contrário, dê uma aula sobre isso, dê uma palestra sobre isso, escreva um texto, escreva um artigo refutando, mas não venha dizer que não foi aberto ao debate, simplesmente porque aquilo não era debate mesmo. Era um palestrante apenas, não eram 2 debatedores. Simples assim. O tema que eu falei era economia do trabalho, não existe trabalho sem empresa e não existe empresa sem previsibilidade. Sem querer, os nossos temas confluem. Sem querer, os nossos temas têm confluência, né? Porque eu estava falando exatamente de previsibilidade, que é aquilo que o ativismo judicial não dá, e ele vai entrar numa das críticas que ele faz a você, na ideia da abstratividade das decisões do judiciário. É muito engraçado que ele faz a crítica e esquece da forma da crítica, né? Porque ele, no princípio da abstratividade, que você é aquela decisão interpartes que você critica, que ela se torna erga omnes, o que é um absurdo, é um ativismo judicial completamente absurdo, porque ele viola a forma, ele vem quase num checkmate maluco, né? Num xadrez de pombos, dizer, isso aqui gera segurança jurídica. Ele disse, maluco, ele gera segurança jurídica, ele só é uma irresponsabilidade tremenda, porque a forma que foi colocada não é essa. Aí depois ele diz, mas se virar súmula vinculante, gera. Mas se virar súmula vinculante, não é ativismo, filho. Né? Ele é ativismo se não virou súmula vinculante, se uma decisão interpartes, valeu para todo mundo. Eu ri muito quando eu li essa parte, né? Da coisa de você pegar um fato e ele querer extrapolar e dizer, a palestra está ruim por isso. E no meu caso, ele não fez isso, não. Ele pegou 3 textos, 4 pessoas escreveram diferente do Instituto Mises, que eu faço parte, e disse, esse cara não poderia dar palestra aqui. Não pode estar aqui. É absurdo que tenha alguém com essa visão de mundo influenciando os juízes que ainda não são vitalícios. Essa foi ridícula, né?
Pois é, e ele me parece que acha que os juízes vitalícios vitaliciandos não podem pensar por si mesmos, né? Parecem crianças inocentes que precisam ser tuteladas por ele, como se eles não tivessem senso crítico suficiente para aceitar, concordar ou discordar do que a gente está dizendo. Então, dizer, coitadas desses vitaliciandos, desses juízes novatos, eles vão ser influenciados por esses professores malvadões que colocaram aqui. Então, tenha santa paciência. Ali é todo mundo já formado, né, maior de idade, vacinado, alfabetizado, passaram no concurso, né? O mínimo que se espera dessas pessoas é que elas tenham seus próprios sensos críticos e não precisem do doutor Saulo para fazer filtragem do que eles podem ou não ouvir, né? Isso realmente é lamentável, né? Ele desprezar a capacidade dos juízes que estão entrando no seu tribunal, né? Lamentável. Eu acho que essa parte disso é importante, Ludmila, filtragem, né? Eu acho que essa é a base do que ele quis fazer, né? No final, inclusive, ele traz aqui tem vários pontos absurdos do texto dele, assim, e bem preconceituoso mesmo, assim, né? Não pode ter... Ele vai falar que os dois palestrantes estão longe de ter a ideologia da maioria do tribunal. Cara, que maluquice, ou seja, é mais um motivo para ter gente diferente, para vocês terem outro viés, para pensarem de outra forma. Até um exemplo que eu dei na palestra, que eu estava falando sobre a coisa de segurança jurídica, era relacionado até à Covid. O exemplo que você deve ter dado também de ativismo judicial, que é a situação em que hoje não tem leite suficiente, né? Recursos são escassos e necessidades são infinitas, e sempre serão, né? Recursos serão escassos hoje, serão escassos amanhã, e as necessidades serão infinitas hoje e amanhã. E o exemplo que eu dou, quando o oficial de justiça vai lá, o juiz determina, né? O juiz de direito, normalmente, sem ser juiz de trabalho, né? Determina, o seu caso, por exemplo, determina que tem que ter o leito para fulano de tal, né? E o oficial de justiça vai lá e o diretor do hospital responde a seguinte coisa, né? Pode escolher aí, né? Aí o oficial diz, escolher o quê? Não, escolher quem você vai matar, né? Você vai matar alguém, porque assim, se essa pessoa não está nesse leito, né, essa pessoa não está saindo, é porque essa pessoa precisa mais do que ela. E, querendo ou não, eu fiz uma escolha trágica aqui, que é horrorosa, mas enfim, até acho que se tivesse outro leito eu colocaria ela, mas nesse caso aqui ela vai morrer se eu tirar ela do leito. Então, na hora que você tem, esses são exemplos de ativismos, aí você vai ter um exemplo agora que nós vivemos, né, Ludmila? Talvez um dos mais absurdos que a gente já viu da Constituição, da reeleição do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, um negócio maluco, né, de qualquer dimensão, de rasgar a Constituição, como outro exemplo, né, no texto legal, para isso, né? Porque uma coisa que eu falei lá no seu trabalho é a coisa básica de qualquer pessoa que vai analisar dentro da lógica de análise econômica do direito, que era a minha perspectiva, né? Quanto custa e quem paga, né? Quanto é que vai custar essa medida, essa política pública, e quem vai pagar por ela? Qual vai ser o custo por ela? Que parece que o pessoal do direito do seu trabalho, eu falei isso na palestra, parece que não fazem parte do mundo do direito, né? Meu livro é sobre desconsideração da personalidade jurídica do seu trabalho, e até hoje muitas vezes o pessoal faz isso sem qualquer critério, sem qualquer definição. Resolve o problema de um, mas gera um problema para toda uma gama de trabalhadores que vão ficar desempregados. E parece que ninguém para pensar na consequência do seu ato por isso. E isso foi o que eu falei na palestra para lá, e é exatamente essa divisão que vai ser diferente do que o senhor Saulo pensa, que é a visão de luta de classes, a visão política, que ele começa o texto dele falando, na visão política, na visão que alguém é explorador e alguém é explorado. Isso aí já foi perdido em termos de ciência econômica desde a Revolução Marginalista, né? Em 1871, 3 e 4, com Jevons, Meyer, Warren, Bombardier, o pessoal já mandou para o espaço isso aí, e mesmo assim segue ensinando a mesma coisa, né? A ideia marxista em que eu vou ter um explorador e um explorado, quando na realidade hoje o mundo inteiro ficou cada vez mais rico e vem ficando cada vez mais rico. E você tem aquele posicionamento no sentido de que a justiça do trabalho especializada é desnecessária e ela poderia ser perfeitamente absorvida pela Justiça Federal, se tornar uma das varas, não é esse o seu posicionamento? Deveria, hoje, agora, imediatamente. Então, veja bem, eu sou seriamente inclinada a concordar com esse teu raciocínio também. E penso o seguinte, eu vejo muitos juízes do trabalho extremamente ofendidos com esse posicionamento, ficam, meu Deus do céu, mas que absurdo, e querendo calar a pessoa que pensa como você. Só que penso o seguinte,
qual é o problema? Qual é exatamente o problema de uma pessoa querer achar que é oportuno e conveniente uma reforma administrativa, fazer uma modificação na Constituição para que uma justiça incorpore a outra? Porque aqui na Justiça Estadual, onde eu trabalho, nós temos vara da infância e juventude, vara civil, vara criminal, vara de fazenda pública. Ali, cada salinha do fórum é uma vara sobre um determinado assunto, né? Tirando aquelas cidades pequenas em que nós temos as varas únicas, chamadas clínicas gerais também. É a vara de clínica geral, que abrange todos os assuntos. Mas nas cidades maiores, nós temos um fórum grande e cada vara trata de um determinado tema. Por que a Justiça do Trabalho não poderia integrar, né, ou a Justiça Estadual ou a Justiça Federal? Né? Por que esse tema trabalho ele é superior à Justiça da Infância e Juventude, à vara de violência doméstica, à vara civil, à vara criminal? Então, me parece um raciocínio, você pode até discutir se isso é oportuno, se isso é conveniente, se vai economizar dinheiro, se vai gastar mais dinheiro, perere, parará. Mas por que interditar esse debate? Por que não permitir sequer que a pessoa traga essa questão à reflexão pública? Entendeu? Então é isso que as pessoas estão tentando fazer. Simplesmente querem interditar o debate antes que ele aconteça. Simplesmente porque aquela ideia lhe soa repugnante, né? Lhe soa esquisita. Quando a liberdade de expressão é exatamente isso. É você conviver com aquelas ideias que lhes são desagradáveis, que lhe soem mal no ouvido, que lhe são até mesmo repulsivas. Isso é você saber viver no ambiente de plena liberdade de expressão. Isso é diferente do cometimento de crimes contra a honra, esses crimes que a gente, né, pode acabar cometendo quando você verbaliza as coisas. Aí é outra história. Agora, simplesmente a opinião desagradável, né, as pessoas estão querendo cortar essa possibilidade de que elas sejam expressadas, né? E é isso que as pessoas precisam ter em mente, né? Saber viver no ambiente de liberdade de expressão é justamente isso. Saber que o outro vai falar uma grande baboseira, uma grande burrice ou algo muito desagradável que você não vai gostar, você vai ficar com borboleta revirando no teu estômago, mas você ainda assim você vai ter que aceitar que aquilo aconteceu, que aquela pessoa é diferente de você. Isso é realmente viver num ambiente de liberdade, não é assim? É claro, porque se você for só ouvir aquilo que você gosta, isso não é liberdade de expressão, né? É ótimo, né? Viver num ambiente absurdamente confortável e que ninguém discorda. Para você ver o quão sério é a maluquice dessa manifestação desse doutor Saulo, ele vai dizer o seguinte: por todo exposto, as afirmações dos palestrantes merecem nosso repúdio, assim como a declaração pública de que suas opiniões... Repúdio em caixa alta, caixa alta, em letras maiúsculas. Aí, assim como caixa alta de novo, declaração pública, aí caixa baixa, de que suas opiniões não representam a posição dos magistrados desse tribunal. É óbvio que não representam, eles representam a minha posição e a da Ludmila. Tá? Ninguém nunca disse que uma palestra de um professor vai representar a posição de todos. Esse coletivo maluco é você que vive, meu cara. Essa ideia coletivista que a opinião de um representa todos, né? Eu vou lembrar sempre de Ayn Rand, que vai dizer que a menor minoria que existe é o indivíduo. E se você não respeita essa minoria, você não se pode se dizer um defensor das minorias. E é exatamente o que se apresenta na declaração, na minha visão, bem irresponsável, né? Eu vou usar um nome pior, mas eu acho que bem irresponsável aqui a forma que foi colocado. Uma crítica séria, até porque eu acho que uma coisa que me deixou muito feliz, Ludmila, muito feliz mesmo, eu nunca tinha visto uma reação tão forte. Eu nunca tinha visto já estou nessa há 10 anos palestrando, falando sobre essas ideias, então já vi esse tipo de coisa aqui da Matra várias vezes, né? Inclusive em Ribeirão Preto já fui dar uma palestra na OAB, né? O pessoal me convidou, depois me desconvidou. Isso aconteceu algumas vezes já, de eu ser convidado e desconvidado porque alguém não gostou de alguma coisa que eu já falei no passado, ou que eu vou falar agora, porque enfim é o que eu penso. E eu acho que essa é a grande graça da liberdade de expressão, como você disse bem, falar o diferente. Mas o que me chamou a atenção, muito feliz, assim, eu queria dar um elogio público aqui a isso, foi a belíssima resposta da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. Ela foi uma aula de liberdade de expressão,
uma aula clara sobre isso, né? Deixou muito claro, tipo assim, você quer falar, eu vou tornar pública a sua fala, está aqui a resposta, eu vou passar para os palestrantes para que eles possam saber o que você está escrevendo. Acho que toda a forma que a escola judicial lidou com isso e como a reação foi colocada, para mim ela foi assim, nota 1000, né? Eu não tinha essa parte, para mim tinha acontecido até a primeira parte, a nota da máter. Mas a nota da escola judicial, para mim, desde o começo, desde que eu fui convidado, só demonstra como esse pessoal no TRT da 8ª Região está disposto a fazer ciência, a ter contraposição de ideias, a se apresentar outra perspectiva e a trazer, de fato, debate, né, à luz. Isso é a grande graça. Assim, é muito comum a gente focar muito no errado, mas eu queria muito valorizar a resposta feita pela Escola Judicial da 8ª Região, que eu nunca vi. Eu não sei você, que também vive isso há muito tempo, mas eu nunca tinha visto. Sim, foi a reação desse Saulo, né, desse presidente de associação, foi muito virulenta, foi uma coisa extremamente agressiva, desproporcional. Então, ver o quanto ele está envolvido nesse ambiente ideológico e não a gente. E a resposta da escola judicial, realmente, o desembargador Luiz Ribeiro está de parabéns, porque não é todo dia que nós vemos alguém ser interpelado de forma tão violenta e responder à altura, que geralmente aquele que é interpelado, ele se constrange, ele se encolhe, ele se encolhe. Então, o desembargador Luiz Ribeiro aí da escola judicial está de parabéns, não se encolheu, deu, como você falou, uma verdadeira aula de liberdade de expressão. Esse ofício, ele já está circulando aí nos grupos, a coisa já é pública. Eu ainda não publiquei, mas depois eu vou dar um jeito de publicar, embora muita gente já saiba, já tenha recebido. Eu mesma recebi de várias pessoas que nem são da magistratura, a coisa já vazou do âmbito da magistratura, né? Já está circulando. Então, eu queria dar os parabéns, porque realmente não é todo dia que a gente vê uma resposta tão firme e uma defesa tão bem feita, tão bem fundamentada da liberdade de expressão. E uma coisa até que me chamou a atenção, eu acabei recebendo também algumas informações, e eu não sei se você também recebeu a informação de que a própria, não sei se o TRT-8 ou a Escola Judicial do TRT, não tenho certeza, um dos dois, já fez outras palestras com temas, por exemplo, ligados a transgêneros, participação dos transgêneros no mercado de trabalho, coisa nesse sentido. E não me informaram, não tomei conhecimento sobre se o Dr. Saulo foi investigar, perscrutar a cientificidade dessas palestras sobre transgêneros, sobre feminismo, né, a mulher no mercado de trabalho, essa coisa toda. Eu queria saber se o Dr. Saulo se incomodou ou investigou a questão da cientificidade nesse tipo de palestra que eu sei que já foi ministrada no TRT-8 ou na Escola Judicial. Desses temas, ou ele só se incomodou com os nossos temas porque não encampavam as opiniões dele? Essa provavelmente, eu acho que assim, a sua resposta eu acho que já deixa claro, né? Provavelmente não. Ele se incomodou pelo fato de ser um pensamento diferente, divergente do que é colocado. Eu acho muito legal, eu vou até ler um trechozinho da manifestação do Dr. Luiz, que eu acho que vale para entender a seriedade disso, pessoal. O manifesto ainda declara que palestras, temas abordados e palestrantes oferecem riscos para a formação de juízes vitaliciandos. A gente já falou disso, né, rapidamente. Para quem não sabe o que é o juiz vitaliciando, é aquele juiz que ainda não cumpriu o período probatório, né? Esse cara que está ainda no período de formação. Segundo o Dr. Saulo, esse juiz não tem capacidade de pensamento, né, de definir a sua própria visão de mundo e precisa da influência, né, desse senhor para que ele consiga ter uma melhor definição para o estudo do direito do trabalho, né? Eu não posso falar que a legislação, por exemplo, trabalhista, CLT, principalmente na sua parte coletiva, é toda embasada na Carta de Lavoro, de Benito Mussolini. E nem posso falar, como ele me cita aqui, que em 1934, um canalha sanguinário e assassino, que jogou uma bomba, para quem não sabe,
jogou uma bomba, né? Bomba não, bombardeou o estado do Ceará, o meu estado de Minas. Eu não sei saber dessa informação, mas pode procurar Caldeirão do Diabo no Wikipedia, você vai descobrir que Getúlio Vargas, um assassino sanguinário, bombardeia o Cariri, no estado do Ceará, para destruir um assentamento. Semelhante ao assentamento sem terras, ele bombardeia o meu estado. Sim, ele é um canalha sanguinário, porque ele me critica, porque eu chamo ele de canalha sanguinário, mas é o que de fato Getúlio Vargas é. Né? Que em 34, na sua Constituição, né, que foi promulgada né, promulgada bem forçado, mas foi promulgada, se coloca lá o estudo eugênico, e nessa mesma Constituição é fundada o seu trabalho, e depois, em 37, na Carta da Constituição Polaca, é mantida essa definição e ampliada toda essa justiça do trabalho, que foi usada não para proteger os trabalhadores. Eu não sei se a turma sabia disso, né? Quando o Getúlio Vargas cria a ideia trabalhista, ele não fala para proteger os trabalhadores. Ele faz isso para acabar com greves, faz isso para não haver conflito entre trabalhadores e empregadores, porque era a perspectiva fascista que aquela visão daquele canalha sanguinário, para deixar muito claro que ele era um canalha sanguinário, tá? Ele colocava lá. Né? Então ele vai falar dessa parte assim, como se, aí ele continua, né? O próprio desembargador continua, como se tais juízes fossem incapazes de formular suas próprias indagações, convicções e conclusões, quando na verdade são profissionais capacitados e concursados, que apenas se diferenciam dos demais por estarem em estágio probatório previsto em lei. Ora, assim como não cabe à escola judiciária a doutrinação ideológica de magistrados e servidores, também não cabe a essa associação, a Matra da 8ª Região, essa reserva intelectual de conteúdo científico pré-aprovada, adorei essa, né? Conteúdo científico pré-aprovado pelo movimento corporativo, não no ambiente institucional. Ao dirigir sua própria escola corporativa, ainda se poderia admitir tal postura sensitória e a doutrinação acadêmica, embora não seja correta e desejável, onde se conclui que a Matra atravessou a fronteira entre o espírito de colaboração científica e grave tentativa de impor sua própria concepção de ambiente acadêmico. É lindo isso aqui. Baita resposta. Foi uma baita resposta mesmo. Realmente me surpreendeu, assim, foi realmente um negócio espetacular. A gente não costuma ver isso todo dia, não. Então realmente, de parabéns. Ô, Ludmila, isso já aconteceu contigo antes? Esse tipo de coisa, de ter uma crítica da turma jogar dessa forma, no ambiente acadêmico, ou mesmo aí, que eu te acompanho já há muitos anos, sei da sua batalha aí na parte do direito, mas assim, já sentiu dessa forma? Como é que foi esse tipo de reação? Porque eu confesso que quando eu recebi a da Matra, eu comecei a rir, eu me divirto com isso. Né? Eu não sei como é que foi a tua reação. Eu acho divertido, porque o pessoal acha que isso vai me atingir profundamente. Eu disse, caramba, mais um, né? Sinal que nós estamos no caminho certo. Eu sempre digo, né? Eu fui forjada na cracolândia da internet, que é o Twitter, né? E o Twitter é extremamente violento. Então, assim, eu já estou acostumada com esse tipo de coisa, até ataques muito mais violentos, né, com palavras que o doutor Saulo não poderia utilizar no ofício, eu recebo lá no Twitter. Então, assim, esse tipo de coisa, para mim, também não atinge a minha honra subjetivamente. Ele pode até conseguir influenciar um ou outro, né, do seu círculo, mas a mim, propriamente, não atinge a minha honra subjetiva. Pode atingir a objetiva, mas a subjetiva não. Então, eu recebi com muita naturalidade, assim. No primeiro momento, você se surpreende, mas a tua surpresa não dura nem um segundo, porque logo em seguida, você percebe, não, peraí, por que eu estou surpreso com isso? Não é para eu me surpreender. Isso aqui, na verdade, eu acho que é previsto, inclusive. Né? É como se o movimento, a máquina pública, né? Como é que chama? O mecanismo, né? Estivesse todo preparado justamente para expulsar aquele agente, aquele que ele considera um intruso, né, na sua máquina, e nós seríamos abre aspas, os intrusos. A gente está apresentando pensamentos que não são os pensamentos do establishment. Como ele mesmo falou, vocês devem deixar claro que o pensamento dos palestrantes não representa o pensamento da categoria dos magistrados. Mas peraí, que história é essa que não representa o pensamento? Isso quer dizer que ele acha
que deve existir um pensamento monolítico, um pensamento único. Então, é aquela coisa da coletivização. Essas pessoas tudo coletivizam e desconsideram a menor minoria lá da Ayn Rand, né? Desconsideram o indivíduo. Né? Na verdade, eu não estou falando pelo TRT, eu estou falando por Ludmilla. Você não está falando pelo TRT, você está falando por Rodrigo, simplesmente. Nós somos indivíduos, estamos ali expondo os nossos posicionamentos individuais. Então, foi muito legal isso. Eu tive tomei aquele susto no primeiro momento, surpreendi, mas a minha surpresa acho que não durou nem um segundo. Logo em seguida eu falei, não, por que eu vou me surpreender com isso? Isso aqui acho que já está no roteiro, isso já é previsto, né? A gente já sabe que essas pessoas vão tentar nos expulsar, que o mecanismo vai tentar nos expelir, né? Mas agora eu sinto informar, mas já era. Porque muita gente, mas muita mesmo, muita gente já entendeu como está funcionando essa inoculação ideológica que eles tentam nos impingir. Eles dizem que os ideológicos somos nós, mas nós estamos dizendo ali, olha só, eu só estou pedindo para aplicar a lei, nada mais do que isso. Eles é que fazem malabarismos, contorcionismos para aplicar princípios que não estão escritos em lugar nenhum, em lugar da lei. Então, os ideológicos são eles. Nós estamos no plano dos fatos e eles estão no plano das ideias. Né? Então, eles tentam inverter naquela famosa mentalidade revolucionária e tentam fazer com que nós sejamos vistos como ideológicos e eles não. Né? Então, aqui a gente está tentando desfazer essa tentativa de inverter o raciocínio, né? De inverter os valores. É interessante essa coisa de tentar fazer algo, de limitar a espaço, né? Porque, assim, é aquela história, né? O pensamento liberal mais eu, conservador mais seu, ele começa a avançar de alguma forma em todos os lugares, seja na academia, seja em qualquer lugar. E a ideia é interditar novamente esse espaço, né? Eu tive vários apoios de juízes que estão, inclusive do TRT da 8ª Região, óbvio, não vou falar o nome deles, mas tive vários apoios de vários juízes aí do TRT da 8ª Região, demonstrando que adoraram a palestra, adoraram a sua palestra, a minha, gostaram de ver essas ideias representadas. Alguns disseram, não concordo 100% com você, não, talvez não concorde nem 50% do que você falou, mas que legal que você falou, que oportunidade boa de ouvir um outro pensamento, uma outra possibilidade, de ter uma outra visão do mundo. E essa é a diferença entre a doutrinação ideológica e a tal da liberdade, né? A doutrinação ideológica é interditar o debate para aquele que pensa diferente. É não permitir que haja uma nova visão de mundo. E é exatamente isso que a gente defende. Ninguém quer que deixe de defender o posicionamento deles, não. Né? Continuem defendendo o posicionamento de vocês. Né? Faz parte disso, senhor Saulo. Você pode continuar defendendo a sua visão ideológica da justiça do trabalho, como é que ela se aplica, como é que ela se dá. O que aconteceu agora, é que não dá mais para voltar atrás, é que ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. Então já avançou a tal ponto que não dá para dizer mais, vocês não podem mais falar. Isso já não existe mais o não podem mais falar. Agora, toda aquela nova perspectiva, novas ideias, novas premissas, como, por exemplo, né, de que vamos ficar limitados ao esquadro, né? O Bruno Leone e o Hayek falavam isso, né, que é a liberdade, a lei é aquela liberdade dentro da lei, ou seja, você quer um parâmetro, você pode fazer tudo que você quiser. Se você for além desse parâmetro, você vai violar, inclusive, a liberdade e a possibilidade e o recurso dos outros, que é o que você trouxe na sua parte do ativismo judicial. É isso agora que não dá para voltar. E é isso que é difícil para essa turma entender, né? Que nós chegamos e não tem como interditar mais esse debate. E eu só lamento, porque eu fui ver o currículo do senhor Saulo e o cara foi orientado por um dos caras, dos liberais mais interessantes que eu conheço, que é o professor Jean Carlos Dias, que nunca escreveria a coisa de limitar o espaço de liberdade. Eu lamentei demais ver o nome do meu... Eu até tentei ligar para ele, para o meu queridíssimo amigo Jean Carlos, professor do CESUPA, né, lá o coordenador do programa de mestrado e doutorado do CESUPA, um craque, um dos maiores intelectuais do Pará. É uma pena saber que os ensinamentos do Jean, que é um grande liberal, não passaram para o atual presidente da Mátria. Eu só lamento. Teve uma vez que... Isso deve ter, não sei, talvez uns 2 anos, que o Tribunal de Minas Gerais
né? Ainda não tinha Covid, então faz aqueles eventos presenciais, né? Faz aquelas palestras, aqueles seminários e tudo mais. E eu fui convocada, a convocação é obrigatória, então você tem que ir, é diferente do convite, né? O convite é facultativo e a convocação é obrigatória. Eu fui convocada para ir, né, nesse evento. Era um seminário, eu acho que era sobre violência doméstica, essas coisas relacionadas à mulher. E eu fui convocada, fui lá assistir o seminário, não fui como palestrante, eu fui como ouvinte mesmo. E chegando lá, tinha toda aquela atmosfera de feministas. Uma das palestrantes chegou lá com aquele cabelo dread, aquelas roupas étnicas, né, com aquele papo de empoderamento, né, aquela coisa de patriarcado, falando mal do patriarcado, né, aquela coisa do tentar exteriorizar essa coisa do empoderamento feminino, né? Então ela tentava convencer o público, né, dessa coisa de que o homem, né, o estuprador em potencial, não lembro nem se ela utilizou essa expressão, mas é uma expressão que a gente vê muito sendo utilizada, né? Então ela tentava convencer as pessoas desse pensamento. As pessoas olhavam para mim assim o tempo inteiro, porque muita gente já conhecia o meu posicionamento, mas eu simplesmente fiquei ali sentada, né? Fiquei ali sentada, observando, não fiz nenhum comentário, não levantei a mão para interpelar a palestrante. Depois eu fiquei sabendo que ela era envolvida com política também, né? Enfim. E fiquei na minha, simplesmente acabou a palestra dela, eu levantei e fui embora para casa, simples assim. Eu não interpelei ninguém, eu não disse, não chame mais esta palestrante, não fiz sequer textão, eu poderia ter repudiado a fala dela no Facebook e tal. Você não fez um repúdio em caixa alta e declaração pois pública? Pô, eu não fiz um repúdio em caixa alta, E virei as costas e fui embora para minha casa, simples assim. Então, eu simplesmente considerei aquilo ali uma simples manifestação da liberdade de expressão, não concordei rigorosamente com nada do que aquela... Cortou teu som, não sei se foi só para mim. Acho que voltou aqui. Tinha cortado teu som. Agora voltou. Eu acho... Teu som voltou. Voltou, né? Deixa eu colocar aqui na tomada, porque eu acho que tá acabando a bateria. Teu som voltou. Tinha caído, que você estava falando que tu não estava concordando com rigorosamente nada do que foi dito pela tua colega. Então, aconteceu isso, fui embora, não fiz textão, não fiz nota de repúdio com caixa alta, eu simplesmente considerei aquilo ali uma manifestação da liberdade de expressão e fui embora para minha casa, simples assim, né? Só que eu sei conviver com o diferente. Essas pessoas é que não sabem conviver com o diferente e tentam tudo categorizar, né, as pessoas, encaixar as pessoas em categorias, né? Então, essa moça, por exemplo, tinha essa tendência em querer encaixar todas as mulheres no feminismo, aí trazia essas questões sexuais, raciais, a pessoa vinculada ao movimento negro, até ela fazia expressar isso pelas roupas étnicas. Então, uma pessoa que tudo tentava classificar as pessoas, encaixar as pessoas em categorias, né? O que eu acho que é uma forma que só faz guerrear entre as pessoas. As pessoas guerreiam por conta desse tipo de coisa, de que são encaixadas em categorias. Homem brigando contra mulher, negros contra brancos, homossexuais e contra héteros. Então, esse tipo de coisa. Então, era uma pessoa que fazia isso, né? Encaixava as pessoas em categorias. Eu jamais faria esse tipo de coisa, mas assim, se ela quiser achar que essa é a melhor forma de pensar, então deixa ela. Simplesmente acabou a palestra, eu levantei e fui embora, não fiz textão. E esta conduta é que o Dr. Saulo é incapaz de fazer, porque ele é incapaz de viver com o pensamento contrário. É isso que a gente viu acontecer. E se utilizou de uma presidência de uma associação, foi isso que ele fez, ele assinou
na folha timbrada da Matra 8, assinou, inclusive, como na qualidade de presidente da associação, e não como o cidadão Saulo, mas como presidente da associação. Então, se utilizou dessa estrutura para tentar interditar o debate, o que torna a coisa ainda mais teratológica. E assim, com relação ao debate, doutor Saulo, estou à disposição, viu? Se quiser me chamar para debater, vou com o maior gosto para falar sobre tudo que eu falei, inclusive pontos que o senhor trouxe, né? Que ele foi falar sobre a questão do salário mínimo, que eu falo do apartheid, falo como é que ele foi criado, salário mínimo nacional, né? Ele tenta trazer, né? Ele pega pontos da minha palestra, da palestra da Ludmila, né? Ele vai ponta a ponta, diz, cara, legal, eu queria mais alunos com essa definição, até para poder explicar, né? Que agora eu acho que dá para fazer outras 2 palestras, só com os temas que ele fez da Ludmila, eu acho que eu conseguia fazer mais 2 ou 3 palestras, né? Com os meus, dá para fazer mais 4 também, com os pontos que foram destacados para que a gente pudesse dissecar e discutir isso. É um prazer fazer isso, mas lembre, pessoal, a gente aqui, né, está sempre colocado, sabendo que palestra é palestra, debate é confronto de ideias, e está sempre disposto a isso, né, ser colocado para isso. Eu vedei aqui, viu, Ludmila, os comentários, mas vou só abrir aqui para a turma falar um pouquinho mais aqui com a gente e dar um recado final aqui nos últimos 10 minutos colocados e agradecer, né, começar a te agradecer aqui por isso. E vou aqui começar a caminhar para o final para falar uma frase que foi dita pelo desembargador Luiz José de Jesus Ribeiro, o diretor da Escola Judicial, que ele diz que a ciência, aqui, ó, vou abrir aspas, a ciência é construída a partir de premissas e teses que se opõem e se contrapõem. Portanto, adotar apenas conteúdo convergente é contrariar o próprio processo de desenvolvimento científico. Isso é genial, né? Eu achei linda. Assim, eu confesso para ti, Ludmila, toda a parte grosseira e mal educada feita pelo presidente da Mata, para mim, era previsível. O que me deixa muito empolgada é toda a parte que foi trazida, né? Tanto por você, aqui nesse ótimo papo, como pelo desembargador Luiz José, e estou à disposição, inclusive para dizer que a minha visão de mundo é que a Justiça do Trabalho, como a Ludmila bem disse, se torne uma vara especializada, como é a vara de falência, como é a vara da infância e da juventude, né? Como poderia ser uma vara especializada, até eu acho que na Justiça Federal, né? Para isso, que está dentro do mesmo orçamento, fica mais fácil e toca para lá. Eu acho que essa é a possibilidade. E agradecer demais, né, tanto ao desembargador como a todos os servidores, né, que me trataram absurdamente bem enquanto palestrei, inclusive perguntas duras na palestra que fizeram, e eu estou à disposição para qualquer pergunta que seja colocada. É isso aí. Então, né, que fique claro que existe mesmo essa inoculação no serviço público, né, dessas pessoas que se utilizam de determinados cargos para tentar constranger, forçar, como aconteceu aí nesse lamentável episódio, né, como eu falei, que existem essas palestras, esses seminários financiados com dinheiro público e que estimulam essas ideias e muitas vezes não chamam pessoas que, né, advogam os posicionamentos contrários. Então, foi muito legal essa postura da escola judicial, do TRT-8, porque trouxe à tona, jogou luz a esse problema que nós vemos dessa inoculação ideológica nas escolas judiciais, nos tribunais e tudo mais. E que esse episódio sirva de exemplo, né, futuramente. Inclusive, assim que terminou eu dei umas outras palestras também em outro TRT, numa outra escola judicial do TRT 16. Que legal. Só me chamaram para o TRT 8, viu, pessoal? Quem for me chamar para o TRT, né, saiba qual é o meu posicionamento. É esse. Então, eu acabei sendo chamado para o TRT 16 também. Já dei 2 palestras, inclusive, no 16. E um outro diretor de um outro TRT também falou, ele está prestes a tomar posse, ele falou que vai me convidar também. Então, isso é um movimento que podem espernear, podem chorar, isso não vai se reverter, porque as pessoas estão carentes disso mesmo, estão carentes de novos posicionamentos, estão cansadas desses posicionamentos ideológicos, de lutas de classes, essas coisas todas marxistas, e estão aceitando, sim,
de coração aberto às novas ideias que nós estamos lançando aí ao debate. Então, parabenizo aí o Rodrigo, parabenizo o TRT-8, né, a Escola Judicial, na pessoa do desembargador Luiz Ribeiro, pela coragem de trazer esses temas. Ô, Ludmila, primeiro é um prazer, né? No direito é aquela história, pessoal. A visão do direito liberal, voltando a ter uma visão de direitos naturais, voltando a ter uma nova possibilidade, saindo um pouco desse positivismo absurdo que é ensinado e como é ensinado no Brasil. Isso você vê na Ludmila já há alguns anos, né, que eu acompanho ela, o trabalho dela aqui um pouco mais de longe, mas finalmente de uma forma lateral, 2 membros aqui do direito, né, se reuniram numa situação que é chata, mas tenho certeza que há muita coisa boa se colocando, né? Existe uma rede, Ludmila, se formando, chamada de Rede Democracia e Liberdade. Existe um grupo de pensadores do direito que estão querendo exatamente sair dessas redes aí que a gente sempre se coloca, né? O pessoal que se diz democrata, mas que, né, os juristas pela democracia, médicos pela democracia, que de democratas não tem nada. É o pessoal que quer interditar de fato o debate. Nós estamos montando uma rede exatamente para ter, não para interditar o debate, mas para participar do debate e para que tenham, né, novos alunos, novas pessoas, novos estudos, novos conhecimentos, né, para que os nossos alunos consigam ler Hayek, ler Mises, ler Leone, Bruno Leone, que é um craque, né, ler São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, esses grandes nomes que a gente tem que para entender a base do direito, como é que o direito é colocado, e a gente conseguir ter uma outra perspectiva que não são aquela da lógica legislativa que é ensinada hoje. Eu acho que há muita coisa legal a ser feita e a ser colocada, e eu estou muito empolgado, muito feliz de ter encontrado contigo, apesar das circunstâncias colocadas. Muito bom mesmo. Também foi um grande prazer para mim. Primeira vez que a gente teve essa conversa assim e em público, né? Infelizmente, por uma circunstância adversa, mas que acabou por ser bom, porque nos colocou aqui diante do público, trazendo esse tema aí que é de suma importância, né, para todos nós, né? Não só para quem é do direito, não só para quem é do serviço público, mas para a sociedade como um todo. Exato. E você que é estudante, né? Você que está começando, né? Você que está se colocando, não tenha medo, não tenha receio, não. Tem muita gente boa do seu lado, tem muita coisa boa a ser estudada, né? Essa live vai ficar salva, né? Vou deixar salva aqui a live. Agradeço demais a Ludmila, agradeço a todos vocês. Para quem não segue a Ludmila, né? Que está aqui que me segue a Ludmila. Para quem Ludmila, como é que é o teu Instagram? Instagram é Ludmila Lins G. Mas a Ludmila gosta mesmo da confusão lá no Twitter. Eu tenho mais dificuldade naquele lugar ali, tá? A Ludmila gosta da confusão do Twitter. No Twitter é o que mesmo? Oi? No Twitter, qual é o seu Twitter? O Twitter é @Ludmila Grilo. Mas hoje em dia eu estou mais aqui no Instagram, inclusive. Eu fui criada no Twitter, mas hoje eu estou mais no Instagram, porque o Instagram tem mais recursos, tem vídeo, tem os stories, tem IGTV, acho que a gente consegue passar melhor o recado. E é mais tranquilo, né, também, Ludmila? Mais tranquilo, mais em paz, ninguém te escolheu tanto, né? É um lugar mais agradável. Eu digo que o Twitter é a selva, né? O Instagram é o playground, o Twitter é a selva, né? No Twitter você tá ali sem pai nem mãe. Aquilo ali é selvageria total. Aqui, o Instagram é mais tranquilinho. Senhores, para quem não me segue, Rodrigo Osmar, como diria meu amigo professor Denis Xavier. Não sei se você conhece o Denis Xavier. Está aí pertinho de você, em Minas Gerais. Você tem que conhecer ele. O Denis foi que escreveu Breves Lições da Ayn Rand, um livro formidável, mais vendido aí agora, fazer você conhecê-lo. Denis e aí de Minas Gerais, é professor de filosofia, foi candidato a reitor na Universidade de Uberlândia, um craque. Vale a pena conhecê-lo. Tá bom? Então tá bom, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui contigo. Prazer, beijão, obrigado. Tamo junto. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.